Portugal já não está mais emitindo documento para imigrante. Vai haver deportação em massa de imigrantes. Os imigrantes irão se levantar contra a população. E teve um vazamento de informação dizendo que existe muito armamento do Irã na União Europeia. E eu não acredito numa terceira guerra mundial. Sabe o que o pastor Carlos acredita? Num caos social. Se chegar a crise que eles estão prevendo, a própria população vai se autodestruir sem precisar lançar um míssil, uma bomba. E muitos vão procurar sobrevivência. Então, o cenário é de caos mesmo. E por que vai se implantar um caos? Por que tem que se implantar um caos? Porque é assim que eles trabalham. Eles formam um caos. Eles formam um caos para estabelecer uma ordem. Irmãos, domingo, eu não fiz o cartaz, né? Eu não fiz o cartaz, mas domingo começa o nosso jejum. E o nosso jejum vai ter o tema A Ele a Glória. A Ele a Glória. E eu quero que você já coloque teu relógio de despertar. Amanhã nós vamos fazer um disparo aí do cartaz. E eu quero que você, em nome de Cristo, venha para o jejum. É o último jejum do ano, irmãos. O último jejum do ano. E o tema do jejum é A Ele a Glória. A Ele a glória. Nós vamos glorificá-lo pela fé. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Quero deixar uma meditação aqui de uns 30 a 40 minutos. Vamos jejuar, irmãos. Vamos criar vergonha na cara e vamos orar e jejuar. Não adianta nada você saber de nova ordem, de Illuminati. Não adianta nada se você não tiver cheio do Espírito Santo. Cheio da palavra. É do dia 1º ao dia 7 o jejum, tá? Eu vou estar no Natal missionário e vamos estar no jejum firme e forte. Glória a Deus. Nós vamos estar no Natal missionário a partir do dia 4 ao dia 8. Nós vamos fazer dia 4, 5, 6 e 7. Nós vamos estar lá no Natal missionário, hospedado, né, em pousada, e não iremos tomar o café da manhã na pousada. Firme e forte no propósito. Amém? Vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro, presta atenção,
outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Meu Deus, é muito forte, né, irmão? Irmãos, a palavra anátema, né, ela tem vários significados. Primeiro é amaldiçoa, né? Essa é a questão. Se alguém ou um anjo descer do céu pregando outro evangelho, amaldiçoa. Amaldiçoa. E veja que hoje eu quero meditar com vocês sobre o falso evangelho. O falso evangelho. E nós estamos precisando, irmãos, meu Deus. Hoje o pastor Silas Malafaia sofreu um atentado, né? Foram tentar assaltar ele, ninguém sabe, mas quem faz a segurança do Silas Malafaia é a Polícia Federal. É a Polícia Federal que faz a segurança do pastor Silas Malafaia. E aí teve troca de tiro, né? Porque imagine, é a Polícia Federal que faz a segurança do pastor Silas Malafaia, foram pegar o carro dele e aí os policiais deram tiros. Então veja, nós temos o evangelho de Cristo e nós temos o falso evangelho. E aí eu vou dizer para vocês que hoje a mentalidade do gospel e da cristandade está no falso evangelho. Veja que Paulo já combatia isso lá. Lá. O que Paulo combatia? Que na igreja da galáxia, olha o que está dizendo o verso 6 de Gálatas 1. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava dizendo, surgiu no meio de vocês outro evangelho e não é o evangelho que eu vos preguei, e vocês estão abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Aí veja o que acontece. Verso 7. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, nós, a igreja, um dos dons que mais nós estamos precisando nesse momento, irmãos, é o discernimento espiritual. Eu estive numa reunião esses dias e um pregador muito eloquente estava pregando. E eu comecei a prestar atenção na mensagem que ele estava pregando. E de repente eu vi que a mensagem que ele estava pregando, indiretamente, era uma mensagem inclusiva. Uma mensagem inteligente, uma mensagem muito bem colocada,
uma mensagem para quem não tem discernimento espiritual, você come aquilo como uma boa palavra de Deus. Mas eu vi que em alguns argumentos dentro da mensagem ele estava querendo colocar o Cristo da inclusão. E não o Cristo que disse que se você não negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, não é digno dele. E aí eu digo que quando você pega hoje um leque de sermonários que estão sendo pregados, você não vê o cristianismo sendo anunciado. O que nós estamos vendo é o que Paulo viu na igreja da galáxia. O que Paulo descobriu? Que estava ali alguns que perturbavam a igreja e queriam perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. Então veja que Paulo estava admirado. Paulo estava dizendo, eu estou admirado com vocês. Por que eu estou admirado com vocês? Porque vocês estão passando muito depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. Paulo está dizendo, como é que pode vocês mudar de mentalidade tão rápido? Como é que pode vocês perverter a verdade tão rápido? Como é que pode vocês abrir mão de valores inegociáveis tão rápido? Como é que pode vocês caminharem para distante da graça de Cristo tão rápido? E meus irmãos, nós estamos vivendo este momento em que o falso evangelho, a gente não fala aqui muitas vezes que a mentira se transformou em verdade e a verdade mentira, também é bem colocado dizendo que o verdadeiro evangelho está sendo extinto do altar e o falso evangelho está assumindo a posição do evangelho verdadeiro. Meu Deus. Meu Deus. Irmãos, o que Paulo falou no verso de número 8, no capítulo de número 1 de Gálatas, é muito forte. É muito forte. Porque as pessoas hoje elas trocam o verdadeiro pelo falso por mágicos, por reveladores, por uma boa oratória, uma boa eloquência. Trocam o verdadeiro pelo falso com muita facilidade. Mas veja a advertência de Paulo no verso 8, irmãos. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja anátema. Seja anátema. E o que é isso, irmãos? O que é isso? Pode ser eu, pastor Carlos, ou pode ser um anjo aqui pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Amaldiçoa o Carlos, amaldiçoa o Paulo e amaldiçoa o anjo que quer perverter a pureza do evangelho de Cristo. Você tem noção do que é isso? Paulo também pode descer um anjo do céu e vos pregar outro evangelho, amaldiçoa ele.
amaldiçoa, porque o evangelho de Cristo não pode ser modificado ou falsificado. Seja anátema. Só que agora, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Porque tem pessoas dizendo, né, a questão de Cristo ser a chave hermenêutica, né? Isso é uma interpretação. Uma interpretação que quer negar a existência. Quer negar a existência. De que nós devemos, presta atenção, ouvir o que Paulo ensinou, o que João ensinou, o que Tiago ensinou, o que Pedro ensinou. E tudo, olha o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que o apóstolo Paulo, e principalmente judeu messiânico, meu irmão, judeu messiânico odeia Paulo. Odeia Paulo. Por quê? Porque Paulo doutrinou a igreja. Então, eles dizem que todas essas cartas são frutos da mente religiosa para aprisionar as pessoas dentro do sistema religioso. E que só o que Cristo ensinou e pregou deve ser propagado, e não o que os apóstolos escreveram. Eu não sei se alguém aqui já foi confrontado com esse ensinamento. E aí, meus irmãos, muitos desses que creem que Cristo é a chave hermenêutica da interpretação da Bíblia, e não o que Paulo pregou, o que Pedro pregou, o que João pregou, eles querem tirar toda a questão doutrinária apostólica e eles querem ficar apenas com o ensinamento de Cristo. E eu quero dizer que essa inclusão apenas do que Cristo pregou, e veja, eles só pregam uma parte de Cristo, e não o total, e extinguindo o que o apostolado deixou, meu Deus, tem levado a um evangelho água com açúcar. Agora, irmãos, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que os apóstolos ensinaram não foi o ensinamento de Cristo? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Quantos dias Jesus apareceu aos apóstolos? Quantos dias Jesus apareceu? Por 40 dias. E o que Jesus manifestou aos apóstolos por 40 dias? Alguém sabe me dizer aqui? Jesus ensinou os apóstolos. Jesus instruiu os apóstolos. Jesus manifestou o padrão ao coração dos apóstolos, aonde que o Espírito inspirou os apóstolos a escrever as cartas. Então veja o que diz Lucas. Vamos ler Lucas, capítulo 23, 46 ao 49. Olha só, isso daqui é uma das aparições de Cristo.
após ter ressuscitado aos seus apóstolos, aos seus enviados. E olha o que diz a Bíblia. Enquanto falavam sobre isso, Lucas 24, 36, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: Pai, seja convosco. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. E eles lhes disse: por que estão perturbados? E por que se levanta dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou os pés e as mãos. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto que lhe perguntaram: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles e disse-lhe: olha Jesus lembrando, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Agora, irmãos, olhe o que diz o verso 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eu vou repetir, quem estava ali eram os apóstolos, diante de Cristo ressuscitado. E quando Jesus disse: eu estou aqui, coloque a mão nas feridas. E eles, espantados, Jesus libera a palavra: eu não disse, estando com vocês, que era necessário se cumprir em mim tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas? Quando Jesus libera o cumprimento profético sobre o seu ministério, a Bíblia diz que na hora abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E olha o que Jesus vai ensinar, verso 46 de Lucas, capítulo de número 24. Olha só. E lhes disse: está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em meu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmãos, olha que coisa tremenda. Se abriu o entendimento, quer dizer, eles entenderam, eles compreenderam. Eles estavam diante do Cristo que morreu, mas ressuscitou. Oh, glória! Agora, João, capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, verso 19 ao 23. Ao cair da tarde, veja Jesus ensinando os discípulos. Ao cair da tarde, João capítulo 20, 19 ao 23. Daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: Pai seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram. Novamente Jesus disse: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Presta atenção, irmãos. Jesus aparece, os discípulos se alegram,
E Jesus disse, verso 21, eu gosto de João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E aí ele sopra, ele assopra. E disse o que através do assopro? Glória a Deus. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Nós estamos vendo uma igreja que não quer ser ensinada e doutrinada pelo Espírito Santo, que instruiu o apostolado. Então, muitas igrejas, principalmente judeus messiânicos, não acreditam no ensinamento apostólico, nas cartas paulinas, na carta de Tiago, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, do livro de Judas. Por quê? Porque existe muito comprometimento com Cristo através do que eles ensinaram. E aí as pessoas estão pegando o Cristo amor e dizendo nós devemos viver apenas o que Cristo pregou e ensinou e não o que os apóstolos ensinaram. Mas aí, irmãos, olha como a Bíblia é tremenda. A Bíblia é tremenda. Oh, glória! Oh, glória! A Bíblia é tremenda. Olha o que diz em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 46. Veja, o que eu quero que você compreenda. Jesus ressuscitou e se apresentou. A Bíblia diz no texto de Lucas que o entendimento deles abriram para entender as Escrituras. A Bíblia diz no livro de João 20 que Jesus disse, assim como o Pai me enviou, estou enviando vocês. E Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito. O Espírito. O que eu quero dizer? O ensinamento apostólico, quem ensinou os apóstolos foi o próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que ensinou. Aí veja, irmãos, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 46, só o 42. Veja, irmãos, que Lucas, que escreveu Atos, não era discípulo. Meu Deus. Eu vou repetir, Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ele não era discípulo, mas ele era médico, amigo de Paulo e inspirado pelo Espírito. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E veja que, olha o que Lucas vai retratar sobre a origem da igreja. Olha o que Lucas vai retratar, irmãos. No verso 42. E eles perseveraram. Isso aqui são os novos convertidos. Isso aqui é a inauguração da igreja. Isso aqui é o derramamento do Espírito. Eles perseveravam, a igreja primitiva, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
e louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. No que a igreja perseverava, irmãos? Verso 42. Na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos apostólicos. Meu Deus. Aleluia. E nós estamos vivendo um momento, irmãos, em que tudo aquilo que gera comprometimento com o Evangelho de Cristo está sendo excluído. Excluído. E as pessoas só querem água com açúcar. Meu irmão, tem comida que se eu pregar aqui determinada semana, tem gente que não suporta. Por quê? Porque é um neném espiritual. Pode estar 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja, mas só toma leite. Então, quando você dá uma comida mais forte para quem só toma leite, dá indigestão. Por quê? Porque não suporta. E eu estou sentindo isso quando eu saio para pregar em igrejas, que você prega algo que muitas vezes vocês aqui nos ouvindo quase que diariamente conseguem entender. Uma igreja que o povo está lá todo dia, quando você prega uma mensagem de juízo, de arrependimento, de comprometimento, de santidade, de separação, o povo não digere. Por quê? Porque não está acostumado a se alimentar. E eles só estão recebendo o leitinho, e não estão comendo comida sólida. E não estão comendo comida, irmãos. E a falta de vitamina espiritual, a falta de nutrientes espiritual está matando o povo dentro do próprio sistema religioso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, nós estamos vivendo o momento do falso evangelho, se transformando no evangelho da verdade. E o evangelho da verdade está sendo excluído. E muitas das vezes, quando o evangelho puro é pregado, as pessoas não suportam mais ouvir. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É triste, irmãos. É triste. Pastor, como discernir um evangelho falso sempre pregado numa igreja? É muito simples. Se não há mais apelo para aceitar Jesus. Segundo, presta atenção no que o pastor quer dizer. Se a igreja não se alegra quando um pecador aceita Cristo, mas a igreja se alegra com uma profecia, a igreja já está morta espiritual. Eu vou repetir. Se a igreja não se alegra com uma alma aceitando Jesus e se arrependendo do seu pecado, mas se ela se alegra com uma revelação e uma profecia mais do que a salvação de uma alma, essa igreja já está morta espiritualmente.
É o falso evangelho sendo pregado nela. E eu vou repetir. Eu vou repetir. Se a igreja não se alegra mais por um pecador que se arrepende, mas ela se alegra quando há uma revelação e uma profecia, essa igreja já está vivendo no falso evangelho. Porque o maior milagre operado no nosso meio até o dia de hoje são pecadores se arrependendo do seu pecado. Glória a Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, que os cultos milagreiros, eles estão lotados. Os cultos que oferecem o evangelho falso estão abarrotados de gente. É por isso que multidão não me impressiona, meu irmão. Multidão não me impressiona. Apesar que os maiores sermões de Jesus, ensinamento de Jesus, foi no individual. Mulher samaritana, Nicodemos, discípulos de João, foi tudo no individual, não foi na multidão. Ensinamentos de profundidade. E sabe o que está acontecendo, meu irmão? A gente está vivendo um momento em que os cultos mágicos, os cultos do falso evangelho, eles estão abarrotados. O culto do evangelho egoísta, porque a pessoa só vai para o culto para ser revelada. Ela só vai para o culto para ouvir que ela é o xodozinho de Deus. Então, quando a pessoa ela é confrontada e ela se incomoda com o confronto e não suporta confronto, ela não quer evangelho. Ela quer ter uma religião, porque ser gospel hoje é status, e ela quer viver no falso evangelho, num clube social religioso. Então, hoje há uma inversão, meu irmão. E aí, veja que Paulo, quando ele escreveu a igreja da galáxia, o povo está dizendo, ele diz, eu estou admirado com tanta pressa, vocês estão fugindo do puro e do verdadeiro evangelho, estão caminhando para o evangelho da mentira. Vocês estão saindo tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O falso evangelho. O evangelho sem santidade. O evangelho sem abandono do mundo não é evangelho. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus. O evangelho sem santidade não é evangelho. O evangelho que não me faz abandonar o mundo e o desejo do mundo não é evangelho. O evangelho que não me faz, aleluia,
Morrer para o pecado todo dia. Morrer para o pecado todo dia. Para pegar a minha cruz todo dia e caminhar com Jesus todo dia, não é evangelho. O evangelho que não me gera prazer na presença de Deus, mas me gera satisfação, não é evangelho, meu irmão. Você está sendo ouvido, você está vivendo o falso evangelho. Você está sendo envenenado com um evangelho que não é evangelho. Veja que o apóstolo Paulo ele fala 2 textos para mim, que para mim são marcantes em Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Olha o que diz Gálatas 2:20. Para mim é marcante esse texto. O apóstolo Paulo diz assim: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Olha que coisa tremenda, irmãos. Logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo, e este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso aqui é o puro evangelho. Aí veja, Gálatas capítulo 6, versículo de número 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. As marcas. Veja, ele diz, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele está dizendo que agora ninguém me moleste, ninguém me perturbe. Porque eu trago, olha, irmãos, eu trago no meu corpo Cristo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O falso evangelho, ele é facilmente discernido através do verdadeiro evangelho. O verdadeiro, a verdade, irmãos, João 8:32 continua sendo um texto que nós devemos carregar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
E a Bíblia diz que o Pai procura o verdadeiro, irmão. Você já parou para imaginar? E o Pai procura os verdadeiros adoradores. Se ele procura é porque é difícil achar um verdadeiro. Não é isso? Quando você procura algo é porque é difícil achar. E a Bíblia diz que a hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz, e o Pai procura. O verdadeiro, meu. Olha o que diz a Bíblia. Vamos ler. Versículo 23 de João 4. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Espírito em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes que o Pai procura. O Pai procura. O Pai procura os verdadeiros. O Pai tem comprometimento com os verdadeiros. O Pai tem relacionamento com os verdadeiros. Aleluia. Aleluia. O crente que vive no verdadeiro evangelho, ele não adora Jesus por 1h30, 2 horas dentro de um templo. O crente que vive o verdadeiro evangelho é 24 horas por dia, 365 dias por ano, aos pés da cruz de Cristo, porque ele sabe que o lugar dele é aos pés de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O Pai procura o verdadeiro, porque está cheio de falso mesmo. Irmãos, tem outro texto bíblico. Que nós devemos meditar. É 2 Coríntios 11, 14. Não é de se admirar por quanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Em outra tradução diz assim, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Talvez o que eu vou falar aqui é forte, mas necessário, meu irmão. O evangelho está tão falso que tem muita gente adorando Satanás pensando que está adorando Cristo. Vocês estão entendendo? Porque é Bíblia. A Bíblia diz que Satanás ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. E tem muita gente que está no falso evangelho, numa profundidade tão grande que ele está adorando o próprio anjo de luz. Que não é o anjo de Deus, porque ele foi transfigurado do que adorando o Cristo da cruz. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. É muito forte, né, meu irmão? Aleluia, Jesus.
Ô Espírito de Deus, aleluia, nos dá graça e nos dá discernimento, Senhor. Oh Deus, tem muita gente sendo iludida com o falso evangelho. Com o falso evangelho. Com o evangelho da facilidade. Com o evangelho que não ensina a pessoa a carregar a cruz, mas a cortar a cruz e facilitar o caminho. Com o evangelho que anula as marcas de Cristo. Com o evangelho do comprometimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Aleluia. E a gente está vivendo esse tempo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é isso que a Bíblia diz? E aonde é que o amor é manifesto, meu irmão? É na prática. É na prática. Amor no Novo Testamento agora é caridade. Caridade é prática de amor. Não basta você dizer que ama. Você tem que praticar esse amor. Praticar esse amor. Praticar. Praticar. Praticar o amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí o povo está aí nessa. Você conversa com líderes religiosos, a fala deles é só construir igreja, irmãos. Não que não, eu estou dizendo assim, não que não haja necessidade de construir uma igreja se a igreja está lotada, se não tem aonde colocar pessoas. Mas tem pastores querendo aumentar a igreja com a igreja vazia. Porque a obra de Deus, em vez de ganhar alma, é aumentar um templo. Então vamos ficar, irmãos, na simplicidade do Evangelho de Cristo. Na simplicidade do Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos permanecer aos pés de Jesus. Vamos nos envolver com almas, com vidas. Vamos estender a mão para o necessitado. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. O Evangelho é o Evangelho da cruz. É o Evangelho do comprometimento. É o Evangelho do abandono do pecado. É o Evangelho que nos leva à santidade. É o Evangelho que nos abraça da graça tão poderosa que nós não sabemos viver sem a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. É o Evangelho que me faz amar pecadores e estar no meio de pecadores. E eu sempre digo, irmãos, se Jesus estivesse no nosso meio, será que ele estaria dentro dessas megas igrejas hoje?
Será que Jesus iria participar dos cultos que se dizem que é feito para ele? E eu vou dizer algo que é real, meu irmão. Em muitas dessas igrejas, muitas dessas megas igrejas, eles não teriam coragem de dar o microfone para Jesus pregar. Que triste, né, irmão? Em muitas destas igrejas que nós temos hoje como megas igrejas no Brasil, eles não dariam microfone para Jesus pregar. Porque eles iriam ser confrontados. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nos ajuda a viver o evangelho. Irmãos, eu tenho orado a Deus, eu tenho falado com Deus. Que não me deixe viver ou pregar aquilo que eu não vivo. É um desafio, você sabia, irmãos? Porque eu posso incorporar um personagem. Não posso incorporar um personagem? A única pessoa que me conhece de verdade é a minha esposa, que dorme comigo todo dia, que convive comigo. Eu posso incorporar o personagem, o youtuber, enquanto a câmera está ligada aqui, eu posso criar um personagem. E é o que muita gente fez já. É um personagem. E eu tenho orado a Deus, Senhor, não me deixe viver aquilo que eu pregar, aquilo que eu não vivo. E é um desafio. É um desafio. Nós precisamos viver aquilo que pregamos. Porque antes de eu chegar aqui e dizer assim, diz alguma coisa, ou faça isso, eu preciso estar vivendo isso. É que nem eu ensino o povo do culto no Zoom, toda segunda tem culto doméstico. Imagine eu ensinando, pô, faça culto na sua casa e eu não fazer culto na minha. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de discernimento, que o Espírito de Deus venha nos dar discernimento. Discernimento, discernimento, discernimento. Aleluia. E que a cada dia o nosso amor por Cristo seja tão grande, meus irmãos, que nada nessa terra venha abalar a nossa fé e a nossa comunhão com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão José está dizendo que nem minha esposa me conhece. Meu irmão, a missionária Raquel me conhece só de ela me ver como eu chego em casa. Ela sabe o que eu estou passando. A minha esposa, ela me conhece. Glória a Jesus. E como eu também conheço a minha esposa. Glória a Deus. Então, eu não preciso nem falar nada, ela já sabe tudo. Só pela minha fisionomia e meu comportamento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meu irmão, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado que tem muito anjo de luz.
que foi transfigurado. São demônios transfigurados em anjo de luz. Demônios. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos para os pés de Cristo, irmão. E que o Senhor venha nos livrar do falso evangelho, daquilo que nos afasta da verdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero orar por você. Guarde essa palavra. Medite nessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar. E amanhã nós teremos culto no Zoom às 20 horas e às 21h10 teremos mais live. Eu estou tentando começar com vocês o estudo do tabernáculo e o Apocalipse. Deus vai nos dar graça. Amém? Glória a Deus. Em breve nós vamos iniciar. E agende aí, você que não estava, domingo, 6 horas da manhã, o jejum a Ele e a glória. O tema do nosso jejum vai ser a Ele e a glória. E vai ser do dia 1º ao dia 7, o nosso jejum. Amém? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós já estamos limpos, é pela Tua palavra. O Senhor Jesus orou e disse, Pai santo e justo, santifica-os na verdade, e a Tua palavra é a verdade. Que seja todo homem mentiroso, e o Senhor é a verdade que nos liberta, que nos transforma. Ó Deus, que caia por terra na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que não é evangelho, tudo aquilo que não é uma boa notícia, tudo aquilo que não é, que nos afasta da graça de Cristo Jesus. Tudo aquilo que, em vez de nos libertar, quer nos escravizar, nos dominar, nos amedrontar e nos afastar da essência, Senhor. Quer nos afastar de um relacionamento profundo com Teu Espírito. Quer nos afastar de termos intimidade contigo. Meu Deus, nos desperta, nos aviva, nos transforma. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Nos dá graça de dizer o que Paulo disse. Que ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A vida que agora vivo, não vivo na minha própria vontade, mas vivo na vida do Filho de Deus, que morreu por me amar. Ó Deus, o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que haja intensidade, que haja, Senhor, desejo na nossa alma de um relacionamento profundo e íntimo com Cristo Jesus. Ó Pai, a Tua palavra diz que o discernimento de espírito é um dom, Senhor, é um dom. Manifesta esse dom em nós, discernimento de espírito. Manifesta esse dom em nós, Senhor. Discernimento de espírito. Em nome de Jesus, meu Deus.
Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se com aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Amém? Amanhã, às 21h10, nós estaremos aqui ao vivo. Amanhã nós temos culto no Zoom às 20 horas. Que Deus abençoe a sua noite de sono e até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vocês todos estão vendo aqui que todas as crianças estão aqui. Esse é Centro Nazaré, que organizou o Dia das Crianças. Deus seja louvado no dia de hoje. Agradecer a todos os pastores da Visa, que Deus abençoe. Essa aqui é a atividade da criança. Deus abençoe. Obrigado.